E se a cultura não fosse só, sabe, aquilo que nos rodeia? E se ela for, na verdade, a força que decide o que a gente ama lá no fundo? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem radical, a de que a cultura não é um espelho do que nós somos, mas sim uma verdadeira fábrica que constrói os nossos desejos mais profundos, de dentro para fora. A gente costuma pensar na cultura como um cenário das nossas vidas, né? A música que a gente ouve, os filmes que assistimos, as tradições, tudo parece ser só um plano de fundo, bem passivo, para as decisões que a gente toma. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada? Ok, vamos direto ao ponto. A visão mais comum é essa. A cultura é um espelho, que só reflete quem a gente já é. Só que o argumento que vamos explorar hoje vira isso de cabeça para baixo. A proposta é que a cultura é, na verdade, uma engenharia, um mecanismo ativo que não apenas reflete, mas que produz o que a gente deseja, em primeiro lugar. Para a gente desvendar isso, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos quebrar essa ideia de cultura como um espelho. Depois, vamos descobrir como ela funciona como uma escola invisível. Aí vamos ver que cultura é algo que a gente faz e não algo que a gente tem. A partir daí, a gente investiga como nossas paixões são treinadas e, por fim, o que tudo isso significa para cada um de nós. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto. Essa visão tradicional da cultura como algo passivo, ela simplesmente não se sustenta quando a gente percebe que ela é, na verdade, uma força ativa, com uma intenção, mesmo quando parece super espontânea. O erro mais comum é tratar a cultura como uma dessas 3 coisas: um cenário, um contexto ou um reflexo. Essa perspectiva acaba nos cegando para o verdadeiro poder dela, que não é descrever o mundo, mas sim nos direcionar dentro dele. E aqui está a tese, na sua forma mais pura e direta. A cultura funciona como uma fábrica de desejos. É ela que nos ensina o que é valioso, o que é bonito, o que é uma vida boa. E ela faz isso de um jeito tão sutil que a gente acaba acreditando que esses desejos sempre foram nossos. Certo. Mas como é que essa produção de desejos acontece exatamente? A resposta é que a cultura opera como uma enorme e invisível instituição de ensino. O termo técnico para isso é pedagogia do desejo. Pensa nisso. É um processo de aprendizado sobre o que amar, o que querer, o que buscar, só que acontece fora de qualquer sala de aula. É uma educação que não se anuncia, que a gente nem percebe que está recebendo. Mas como essa escola invisível funciona? Não tem livro nem prova. O currículo dela é formado por repetição, por rotinas, por ritmos e, o mais importante, por práticas que envolvem o nosso corpo. É uma educação que não se aprende com a mente, mas que se inscreve direto nos nossos hábitos. E isso nos leva direto ao próximo ponto. Se a cultura nos ensina através da prática, então a própria cultura é melhor entendida como uma ação e não como um objeto estático. Olha, essa distinção é fundamental. Como substantivo, cultura é tipo um objeto no museu. Agora, como verbo, cultura é o movimento das nossas vidas. Ela não é algo que existe parado, mas algo que acontece através de nós todos os dias. E o processo é quase imperceptível, acontecendo em 3 fases. Tudo começa com a simples repetição de gestos, de rotinas. Com o tempo, essas ações repetidas começam a aparecer naturais, sabe? O jeito como as coisas são. E o que parece natural, rapidinho vira norma, a expectativa. É assim que hábitos individuais se transformam em cultura. Então, se a cultura nos molda através da prática, a pergunta é: onde é que ficam essas academias de treinamento? E o que exatamente elas estão treinando na gente? A resposta nos leva ao coração do argumento. Essas não são só estruturas sociais. Pense nelas como máquinas de formação. Cada uma dessas instituições, da família ao shopping, da universidade, de redes sociais, foi projetada, de forma consciente ou não, para treinar os nossos afetos, para nos ensinar o que admirar, o que desejar e até o que temer. O nome para essas máquinas é tecnologias litúrgicas. E a palavra liturgia aqui é super importante, porque ela aponta para práticas ritualísticas, repetitivas e corporais. O shopping, por exemplo, ele treina o desejo através da sua arquitetura, da estética das vitrines, do ritmo do consumo. Não é só sobre vender produtos, é sobre formar consumidores. Geralmente, quando a gente vai criticar a cultura, a gente faz essa pergunta. Nosso foco vai para o conteúdo intelectual, para as mensagens que são claras, para as ideologias. Só que aqui vem a grande virada de chave. Essa é a pergunta errada. Focar só nas ideias é como olhar só a pontinha do iceberg, ignorando
toda aquela massa de hábitos e práticas que operam debaixo da superfície num nível muito, muito mais profundo. Então, o ponto crucial é este. A pergunta certa é sobre a direção dos nossos desejos. Porque pensa bem, ideias podem ser debatidas e a gente pode rejeitá-las conscientemente. Mas os desejos que foram treinados, internalizados pelo corpo através da prática, esses a gente carrega conosco. Eles se tornam parte de quem somos. E agora, a gente chega nas consequências diretas disso nas nossas vidas. Se a cultura treina nosso amor através de práticas, ninguém passa por elas sem ser afetado. Esse é um ponto sutil, mas muito poderoso. Não precisa acreditar na visão de mundo de um shopping para ser moldado por ele. O simples fato de participar das suas rotinas, de habitar seus espaços e repetir suas práticas, já é o suficiente para reforçar seus objetivos e internalizar a visão de felicidade que ele propõe. Participar, nesse sentido, é consentir com a formação. Essa ideia é de uma força incrível. Ela nos diz que a nossa identidade real não é definida por aquilo que a gente diz que acredita, mas por aquilo que nosso corpo faz repetidamente. As pequenas rotinas do dia a dia têm muito mais poder sobre quem nos tornamos do que as grandes ideias que defendemos. E aqui a gente chega à conclusão final. A força de discipulado mais poderosa da nossa era não é uma filosofia ou uma grande instituição, mas sim a soma das nossas rotinas diárias. É a liturgia invisível do nosso cotidiano que, no fim das contas, define quem somos. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se nos tornamos aquilo que praticamos, e se nossas práticas são moldadas pelas liturgias culturais ao nosso redor, então a questão de quem projeta e controla essas práticas se torna a questão central para entender não apenas quem somos, mas para onde estamos indo como sociedade. Quem controla as práticas, de fato, controla o desejo, o imaginário e, consequentemente, o futuro.